Uma das únicas profissões que não exige limite de idade é a de ator. Tem gente que começa muito cedo, gente que começa um pouco mais madura e aqueles que nem esperam começar a falar para começar a trabalhar. São os atores mirins. Nessa edição da TV Guia do Ator, a gente vai conhecer um pouco do universo dessa criançada que começa muito cedo e a realidade que deve ser esperada pelos pais e pelas crianças. Além de saber a importância de saber se a carreira artística é uma vontade da criança ou um desejo dos pais, que muitas vezes acabam projetando seus sonhos nos filhos. Entrevistamos atores mirins e seus pais, que falaram sobre sua rotina entre testes e gravações. Conversamos com a atriz e professora de canto Andréia Witwer, que falou sobre a preparação de crianças para o teatro musical. Também com a diretora de elenco da novela Carrossel, Márcia Ítalo, que falou sobre a preparação dos atores para esta novela. E por último, uma das questões mais importantes: qual a melhor forma de agenciar o seu filho no meio artístico? A Luana Trindade, da agência Tribo de Atores, deu todas as dicas. Confira! Antes do primeiro passo, a gente dá o primeiro chute. E desde bem cedo a gente aprende que a mesa é o melhor lugar para reunir os amigos. O que foi quando você gravou o comercial? O que você mais gostou? Foi dançar. Da o quê? Dançar. O que é Sar? Dançar? Não. Dançar. Da Sar? Quem é Sar? Não é uma pessoa. É um sá. É só. Ah, o do chá! O último teste que ela fez, que foi o do Mastercard, tinha uma mesa de chá. E aí colocavam duas crianças e ela tinha que tomar chá e servir o chá pra amiga, enfim. E isso foi mais legal? Por que você gostou? Porque eu amei. A Liz começou a fazer trabalho bem pequenininha, com 1 mês e meio ela tirou a primeira foto para a Folha de São Paulo. E por eu ser atriz, eu lembro de ter feito um book com material grávida e mandei para algumas agências, e uma agência estava procurando bebês para fazer uma campanha para a Embeleze. Então eles me ligaram, falaram: Thalita, me manda as fotos da sua filha, porque a gente está precisando de bebê. Aí eu mandei foto caseira mesmo no Facebook, mandei. Ela fez o teste, pegou a campanha. Aí eu fui tratar de ser mãe. Aí eu fiz um book para ela. O book para criança é muito difícil de fazer, porque perde muito rápido. Você gasta o mesmo valor que você gasta para um material de um ator adulto. Só que a criança, ainda mais quando é um bebezinho, em poucos meses você perdeu aquele material. Ela já está com cabelo de outro tamanho, o olho mudou de cor, ela está mais magra, está mais gorda, enfim. Então eu fiz um trato com a moça da agência, e então eu tirava as fotos em casa. Eu comprei uma boa câmera e com essa câmera eu faço as fotos dela desde então. E funcionam super bem, porque criança é legal que a foto seja espontânea, porque imagina, adulto eles já falam para não colocar muita maquiagem. Com criança, então, essa opção nem existe. Você sabe que eu estava que era 2 crianças e eu e outra criança que eu não conheço. A outra criança me deu chá e eu tomei todo. Mas ela adora fazer. Eu, inclusive, tá numa fase agora onde ela começa a entender o que está acontecendo. Então eu me preocupo, assim, dela começar a querer se arrumar muito cedo. Ah, eu tô bonita, tô feia. Porque eu não quero que ela tenha esse tipo de preocupação com 4 anos. Então eu já tô começando a avaliar se isso me interessa. Mas ela adora fazer, se diverte muito. Hoje eu vou me mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração. Eu fiz o teste, aí quando eu cantei,
ele pediu o meu nome. Aí eu anotei, aí ele escreveu o meu nome. Aí quando eu tava na hora de sair, eu falei pra minha mãe que eu tinha passado. Aprender a respirar direito é o mais difícil, porque eu fico meio tonta quando eu respiro. Bom, as maiores dificuldades que as pessoas têm quando elas estão aprendendo a cantar é ouvir e respirar. Porque você tem que ouvir o instrumento, você tem que ouvir a sua voz, você tem que aprender também a ouvir a sua respiração, quando ela está alta demais, quando tem que suavizar. E respirar, né? Se você não respira, você não canta direito, você não corre, você não pula, você não dança. E teatro musical é tudo isso. A diferença do trabalho feito para crianças e adultos é na adaptação, adequação da natureza, da construção da criança, antes da muda vocal, depois da muda vocal, durante a muda vocal. Então eu tenho que ir com muita delicadeza, com muita gentileza, respeitando a construção natural da criança, né? Já o adulto, eu também acabo adaptando e adequando de acordo com a história, com a vida, né, da pessoa, mas é um pouco mais puxado. Eu puxo mais o treinamento do adulto do que com a criança. Criança existe um pouquinho de alívio. Os novos alunos, no caso focando as crianças que têm interesse em fazer teatro musical e me procuram, o que mais me chama a atenção é que a maioria delas sabem o que querem. Elas gostam de cantar, elas gostam de dançar, elas são já atuantes, elas já atuam no palco, né, várias delas, outras fazem propagandas. Eu mesmo tenho um aluno que já fez mais de 300 propagandas e ele sabe o que ele quer, né? Então isso é interessante, porque quem me procura sabe o que quer, a maioria sabe o que quer. Outro percentual é a gente descobrir se é o que a criança quer mesmo, se ela quer cantar, se ela quer viver de teatro musical ou se isso é um sonho dos pais. Então também tem esse percentual que a gente tem que descobrir durante o tempo. Desde pequena eu sigo essa carreira, faço curso. Eu queria primeiro ser modelo, né? Mas aí eu descobri que como eu sou muito pequenininha, não tem como, tem que ser alta, né? Meu pai gosta e eu fico com vontade de fazer. Ele fala que é muito legal. Eu gosto muito de assistir novela. Muito legal. A Bárbara, desde pequenininho, ela puxou para mim esse lance das artes e tal. Aí pintou a oportunidade desse workshop. Eu quis trazer ela para conhecer e para ela ver e ter certeza que é realmente o que ela quer, né? Olha, é gostoso, mas é cansativo ao mesmo tempo, porque você tem que ter um tempo bem livre, você tem que ter disposição para andar, para passar noites gravando, que não é fácil. Eu não gosto dessa área, eu não... Dependesse de mim, se ela tivesse puxado para mim, não ia ser atriz. Mas ela gosta, tá desde pequenininha, desde 7 meses eu comecei a levar ela, agenciei. Esse carrossel eu acho muito bacana para dar aprendizado no Brasil, porque a gente esquece de ter respeito ao próximo, acaba no dia a dia esquecendo isso. Aí eu acho bem bacana, e Avenida Brasil, acho muito legal. A Valéria é o personagem que eu gosto mais, porque eu sou quase igual a ela nas aulas. Eu fico fazendo um monte de palhaçada. Com o estouro agora da novela do SBT, Carrossel, a gente está vendo muita criança, inclusive aqui a gente vê que tem muita criança que tem um sonho, que quer chegar lá. Pô, eu quero estar na televisão, eu quero estar do lado daquele artista que eu admiro, que eles são super fã, coisa e tal. Então é entender, fazer eles entender, colocar na cabecinha deles que isso é um trabalho. Não tem como você influenciar uma criança, ou ela gosta ou ela não gosta. O que eu acho legal é que está sendo uma coisa bem natural. Então acho que para a criança, principalmente na fase da idade dela, tem uma facilidade muito grande para memorizar.
Eu acho que a maior preocupação é fazer isso ser natural, não simplesmente uma decoreba, né? Porque facilidade de decorar ela tem total, mas eu procuro bater na tecla do quanto mais verdadeiro, melhor. Não tem técnica específica, você tem linguagens diferentes com a criança. As técnicas são as mesmas. Eu apresento os Stanislavskis para eles, né? Agora, para de 4, 5 anos, 6 anos, eu apresento de uma maneira. De 12, de 13, a gente apresenta de outra. Para os velhinhos acima de 30, a gente apresenta de outra. Então, assim, a técnica, a coisa é a mesma. A linguagem é que muda. Numa novela comum, a diretora de elenco, depois que ela escala, o departamento de elenco, ele administra o cotidiano, entrega de script, de roteiro. Quando você tem 20 crianças, você tem atrás dessas 20 crianças 20 pais e mães, né? Você triplica esse número. Então, na verdade, a gente está se dando conta agora que as atribuições do departamento de elenco e da direção de elenco começam a aumentar porque a gente apaga incêndio, né? O dia inteiro. Porque são crianças. Decidimos, então, que a gente ia ter que ter uma psicóloga, porque a gente começou a ver que os corredores... Ai, mas estou exausta. Então, temos pedagoga que ajuda eles a estudar, porque aí é isso, né? A gente exige os boletins, pediu do ano passado, e estou pedindo desse ano para que não haja queda no rendimento escolar. Tem alguns que quem quer é o pai, né? Que você é ótimo, você vai empurra. E a criança... Então, assim, o importante é fundamental para tudo. Deixar que ele faça, se ele for feliz fazendo aquilo. Eu faço workshops diários quase. Agora menos que eles já entraram, mas quando a gente começou a gravar, quando a gente veio, a equipe do Amor e Revolução, né, o Buri e eu, quando a gente entrou para o Carrossel, a gente teve que parar as gravações durante uma semana para fazer um workshop com eles. Porque, de alguma maneira, eu acho que quando o Flávio viu, eu acho que, graças a Deus, gostaram e tal, e eu acho que tiveram... Aí começaram a... Ele me ligou, falou, você quer fazer? Tá, tudo bem. Eu procuro nas minhas crianças, crianças muito desinibidas. Então, a princípio, eu peço para que mande uma foto, para a gente saber se está dentro dos padrões do que a gente procura, né? Que não é um padrão de beleza, tá? Mas é uma coisa mais de simpatia, para ver se a criança é uma criança sorridente e tudo mais. E através dessas fotos que a criança me manda, com o nome e a idade dela, eu vou dar um ok fazendo uma pré-avaliação. Depois dessa pré-avaliação, a gente recebendo essa resposta, os pais recebendo essa resposta, eles vão ligar aqui pra gente para marcar uma entrevista. Se a criança está naquela fase assim, de 2 a 4 anos, que é uma fase que a criança fica um pouco mais chatinha, que tem dia que ela faz tudo, tem dia que ela não faz nada, não é uma boa fase. A gente prefere que comece assim, quando a criança está um pouco mais desenvolvida, quando ela já vai para a escola. E eu acho que a melhor idade, eu acho que para começar nessa área, eu acho que é a partir dos 4 anos. Por exemplo, para Carrossel, eu não poderia mandar minhas crianças que estavam iniciando agora, que não tinham nenhuma experiência, que nunca tinham ficado diante de uma câmera, ou que nunca tinham tido, sei lá, nem que fosse uma aula amadora de teatro. Então eu procurei filtrar a princípio por conta disso, porque a gente sabe que trabalho para novela exige mais da criança, né? Eu não posso mandar uma criança que acabou de começar, porque ela não vai segurar ali a onda. O pessoalzinho, pelo menos do Carrossel, eles tinham que decorar textos, assim, homéricos, de falas grandes, assim, sabe? Daqui da agência, pra você ter uma ideia, a gente teve 7 aprovados na novela. A gente foi a agência do Brasil inteiro que mais aprovou. Eu acho que através disso dá pra ver que a gente, né, segura bastante o elenco aqui. A relação que a gente tem com os pais é uma coisa sempre muito delicada. E o percentual de pais que, na verdade, querem, ao invés dos filhos, é bem grande, tá? A gente percebe que tem aquele problema mesmo, né, dos pais transferirem os próprios sonhos para os filhos, né? E aí, a partir daí, é uma coisa bem delicada. Mas, geralmente, na minha primeira conversa com as crianças, eu costumo fazer essa pergunta, assim, bem baixinho para os pais não ouvirem, sabe? É você que quis vir aqui ou foi seu pai que mandou você vir? Tem muita criança que já responde comigo, não, foi meu pai. Bom, com relação às crianças que querem se agenciar aqui, o passo a passo para entrar mesmo na agência, a gente vai primeiro fazer essa conversa que eu te falei. A gente vai bater um papo com a criança fora dos pais. A gente vai deixar os pais lá fora e vamos conversar com a criança. O que a gente cobra das crianças para entrar na agência é uma taxa única de agenciamento, paga uma vez e nunca mais, e não é uma coisa que tem que ser renovada por ano. E a gente também pede um material fotográfico que é nessa linha de ator mesmo,
são fotos externas, que é uma outra coisa, são fotos que a produtora vai olhar ali para aquela foto e vai ter uma confiança na imagem. Vem mãe aqui com material com criança com sombra, com maquiagem, com unha pintada, que a gente sabe que o produtor não gosta disso, não dá muito certo. O que a gente cuida mesmo é para que os trabalhos sejam sempre acompanhados pelos pais, jamais uma criança vai viajar sem um responsável legal. Tudo que a criança faz, ela vai assinar um termo de compromisso, que vai ter que ter um responsável ali acompanhando, olhando de perto. Então a gente vai cuidar com tudo isso, com relação à documentação da criança, quem tem a guarda, se os pais estão de acordo com aquilo que está fazendo. Então é tudo acompanhado através dessas documentações que são pedidas pelas produtoras mesmo. Pelas leis do mercado, uma criança ela só pode começar a receber cachê teste a partir do momento que ela tem o DRT e ela é maior de 16 anos. Até por conta das leis trabalhistas, né? Que você só pode registrar uma pessoa com 16 anos. Então, para as crianças funciona dessa forma. Bom, com relação ao pagamento dos cachês para as crianças, funciona da seguinte forma. A criança sendo aprovada, ela vai assinar o contrato que está falando lá que em 30 dias da data da assinatura daquele contrato, ela vai receber. Então, 30 dias após a filmagem, que geralmente os contratos são assinados na filmagem. Não é o que acontece assim à risca. Acontece, a gente costuma falar aqui para as crianças, para as mães das crianças, que de 30 a 40 dias a agência tem que repassar esse valor para você, tá? No caso aqui da tribo, o pai liga após 30 a 40 dias da filmagem e pergunta, olha, o cachê já está liberado, o cachê não está liberado? A gente pede sempre que os pais abram uma empresa com fins cênicos, enfim, né, com todas aquelas partes mais burocráticas que pede para essa área. Então, assim, tem várias crianças aqui que emitem a sua própria nota, né? Então, aí pra gente fica bem melhor, fica bem mais fácil. É o que a gente indica para todo mundo. Eu acho que, assim, o que um pai tem que ter a princípio hoje, a consciência e a facilidade, né, de entrar nessa área e tudo mais, eu acho que o pai tem que usar primeiro a maior arma que a gente tem hoje em dia, que é a internet. Eu recebo crianças que já foram enganadas por 2, 3, 4, 5 agências antes de chegar aqui. As agências e várias outras pessoas que descobriram que nessa área é necessário ter um material fotográfico para ingressar a criança na área, eles começaram a tirar proveito disso. Então, abre em cada esquina uma agência de mentira. Eles falam lá, colocam fotos, fazem um material lindo, maravilhoso, até com book impresso, que, gente, não composite e book impresso é uma coisa que não tem necessidade nenhuma de fazer nessa área. O que a criança precisa são de boas fotos digitais, profissionais, bonitinhas, bem iluminadas. Ponto, é isso. Então, o pessoal, eles fazem o quê? Eles para justificarem aqueles altos valores de R$ 1.500, R$ 1.800 de material fotográfico, eles imprimem assim, um book desse tamanho, entregam 900 composites para a criança, CDs, DVDs, e a criança está super maquiada nas fotos, super, sabe, fashion, e não é nada disso que precisa. Quando o pai encontra uma agência que realmente trabalha, geralmente aquela agência nem aceita aquele material, porque fica muito diferente do que o mercado de verdade está acostumado a fazer. Então eles usam nomes de crianças que já estão na área, eles usam imagens de atores que já são famosos, e eles são muito convincentes para uma pessoa que não tem o menor conhecimento na área. Então, assim, aqui pra mim chega diariamente, assim, de 3 entrevistas que eu faço por dia, 2 pessoas já foram enganadas. Essa é a porcentagem. Então, hoje em dia, assim, se você for colocar no dedo, em São Paulo deve ter de agências infantis, no máximo, umas 10 agências que rodam, que trabalham mesmo. O restante é muita coisa errada. Então, assim, se você está querendo entrar numa agência, primeiro, entra no site, vê o que aquela agência faz e coloca lá reclamações, coloca o nome da agência no Google. Você vai encontrar um monte de reclamação se a agência não for verdadeira. Então, hoje em dia, eu acho que a maior arma de um pai que não tem o menor conhecimento para entrar com o filho nessa área é olhar, procurar, pesquisar, procurar pessoas que já fizeram parte, conversar, bater um papo, ver se de verdade ou se não é. Porque, realmente, eles enganam direitinho, assim. E é muito triste, porque hoje em dia eu gasto meia hora do meu atendimento explicando para a pessoa que aqui não é uma agência de mentira. É importante mais uma vez salientar que o mais recomendado por profissionais é perceber se a carreira artística é realmente uma vontade da criança ou um desejo dos pais, o que pode acabar prejudicando esses futuros adultos. Lembre-se também de que você não precisa pagar valores exorbitantes para ter boas fotos e que nenhuma agência séria dá trabalho como garantia. Se você souber de alguém que faz esse tipo de promessa, denuncie. E para maiores informações sobre testes e trabalhos para atores mirins, acesse o site guiadoator.com.br. E até o próximo programa.